Imagine o desespero de uma mulher comum, como tantas de nós, lutando para salvar a casa da família de uma dívida cruel que ameaça engolir seus sonhos de uma vida simples e digna. Juliana, uma jovem forte mas vulnerável, perde o emprego por recusar uma traição no trabalho, só para se ver presa em um acordo falso com Rafael, um homem poderoso dos negócios familiares, que precisa dela para conquistar a guarda da filha adorada. Em meio a segredos sombrios, manipulações que vêm de um amigo invejoso e decisões difíceis que testam o coração, o que começa como um plano desesperado floresce em um amor proibido cheio de drama contemporâneo. Você sentirá a raiva pela ambição que destrói vidas, a vulnerabilidade de corações partidos, mas também a esperança de uma superação que leva a um final feliz, onde o amor vence tudo e a família se une de verdade. Fique comigo nessa jornada emocionante, porque no fim, o amor sempre encontra seu caminho para a liberdade e a felicidade eterna. Juliana caminhava pela rua movimentada em um bairro de São Paulo, conversando animadamente com sua amiga Grazi sobre a festa da empresa. Elas sonhavam com aquela noite como um momento de alívio na rotina exaustiva, cheias de expectativa por um romance que pudesse surgir. De repente, um carro de luxo quase as atropelou, dirigido pelo chofer de Rafael, um empresário envolvido em negócios familiares complexos. Juliana parou à frente do veículo, o coração acelerado, e exigiu um pedido de desculpas com firmeza. Rafael, ocupado em uma ligação sobre questões de traição e poder, a ignorou com arrogância, revelando a impulsividade dela contra a frieza dele. Esse encontro hostil plantou a semente de uma história romântica cheia de amor proibido e segredos que mudariam tudo. O contraste entre os mundos de Juliana e Rafael era evidente, como em um drama contemporâneo onde decisões difíceis definem o destino. Ela ficou parada, sentindo raiva misturada a uma curiosidade inexplicável sobre aquele homem distante. Enquanto o carro se afastava, Grazi a acalmava, mas o incidente ecoava como o início de uma superação pessoal. Rafael, dentro do veículo, desligou o telefone com um suspiro, alheio ao impacto que causara. Seus próprios sonhos de liberdade pareciam sufocados pela ambição familiar, mas esse breve choque abria portas para algo inesperado. A tensão emocional crescia, deixando no ar a promessa de uma conexão que ninguém previa. Rafael carregava um dilema profundo, preso entre o amor pela filha e as demandas dos negócios familiares. Ao chegar em casa, ele atendeu uma ligação de Pedro, seu advogado e amigo, discutindo a audiência de custódia da pequena Lara. A ex-mulher Bianca buscava a guarda exclusiva, acusando-o de ser um pai ausente devido ao trabalho no banco. Pedro alertou que a juíza tendia a favorecer as mães, e a dedicação de Rafael aos assuntos profissionais jogava contra ele. Isso envolve traição e poder. Você precisa demonstrar estabilidade familiar, disse Pedro com urgência. Rafael sentiu o peso da superação necessária para manter Lara, misturando amor e ambição em um conflito que doía no peito. O amor por Lara era o centro de seus sonhos, mas as manipulações ao redor ameaçavam sua liberdade. Ele imaginava a filha crescendo longe dele, vítima de intrigas que ele ajudara a criar sem querer. Não vou perdê-la, Pedro, custe o que custar, murmurou Rafael, a voz carregada de emoção. Enquanto olhava pela janela a cidade agitada, questionava se haveria um caminho para um final feliz em meio aos segredos. Juliana, ainda processando o incidente na rua, seguia sua rotina, sem saber que seus caminhos se entrelaçariam. Esse dilema de Rafael preparava o terreno para viradas que trariam vulnerabilidade e esperança. Juliana enfrentava seu próprio conflito no banco onde trabalhava, no centro financeiro da cidade. Seu chefe, Marcos, a chamou à sala e ofereceu uma promoção em troca de um relacionamento mais próximo, uma proposta que cheirava a manipulação. Indignada, ela recusou imediatamente, sentindo o sangue ferver com a traição implícita nos negócios familiares. Pegou sua bolsa, escreveu a carta de demissão e saiu, deixando para trás a estabilidade financeira. Não sacrifico minha dignidade por nada, declarou ela no elevador com lágrimas de raiva. Essa decisão abria um caminho de dificuldades, mas também de superação, em um drama contemporâneo de amor próprio. A recusa de Juliana era um ato de coragem, mas inaugurava decisões difíceis que testariam sua força. Sozinha em seu apartamento, olhava as contas acumuladas, pensando nos sonhos de liberdade que escapavam. A ambição distorcida ao seu redor a deixava vulnerável, mas determinada a seguir em frente. Enquanto isso, Rafael se preparava para o tribunal, sem imaginar a teia de romance proibido que o destino tecia. Essa demissão poderia ser um impulso para algo maior, envolvendo segredos e um final feliz surpreendente. No tribunal, a tensão era palpável quando Rafael chegou atrasado, pressionado pela juíza que o acusava de ser um pai ausente.
Desesperado pela custódia de Lara, ele mentiu impulsivamente. Tenho uma futura esposa, uma mulher que cuidará dela com todo o amor e estabilidade. A juíza exigiu conhecê-la na próxima audiência. Caso contrário, a guarda iria para Bianca. Rafael saiu com o estômago embrulhado, ciente do buraco em que se metera. Essa mentira era o início de um amor proibido, entrelaçado com traições e manipulações. O peso da superação crescia, misturado aos sonhos de um futuro com Lara. A declaração falsa de Rafael abria brechas para uma história romântica cheia de drama contemporâneo. Ele ligou para Pedro. Inventei uma noiva, mas como encontro uma agora? Pedro respondeu com surpresa. Mas o ar estava carregado de urgência. Os segredos de Bianca, alimentados por ambição, aumentavam a pressão. Mas Rafael sentia uma faísca de esperança. Juliana, lidando com o desemprego, nem suspeitava de sua entrada nessa trama. O próximo passo prometia uma colisão que viraria tudo de cabeça para baixo. Rafael chegava em casa após o incidente na rua, carregando o peso dos negócios familiares que misturavam amor e ambição em um emaranhado de decisões difíceis. Ele atendeu o telefone com Pedro, seu advogado de confiança, discutindo com urgência a audiência de custódia da pequena Lara. A ex-mulher, Bianca, insistia na guarda exclusiva, acusando-o de ser um pai ausente por causa do compromisso com o banco. Pedro explicou que a juíza do caso tendia a favorecer as mães, e a dedicação excessiva de Rafael ao trabalho só agravava a situação. Isso é uma mistura de traição e poder. Você precisa provar que tem uma família estável, disse Pedro com um tom sério. Rafael andava pela sala, sentindo o coração apertado pelo amor proibido pela filha, que se chocava com as manipulações ao seu redor. A tensão crescia como em um drama contemporâneo, onde segredos ameaçam destruir os sonhos de liberdade. Rafael parou na janela, imaginando Lara longe dele, vítima de intrigas que ele não previra. Não posso perdê-la, Pedro. Ela é minha superação diária, murmurou ele, a voz carregada de emoção. O conflito interno o consumia, entre o poder do banco e o amor puro pela criança, plantando sementes de uma história romântica inesperada. Enquanto isso, Juliana, ainda abalada pelo encontro hostil, seguia sua rotina, sem saber que seus caminhos se cruzariam. Esse dilema preparava o terreno para viradas que trariam vulnerabilidade e esperança em um final feliz. Rafael se sentou no sofá, revivendo memórias felizes com Lara, antes das traições de Bianca transformarem tudo em um pesadelo. Vou lutar por ela, custe o que custar, mesmo que precise mudar minha vida inteira, prometeu ele ao telefone, sentindo o peso das decisões difíceis. Os segredos do banco familiar, cheios de ambição distorcida, espreitavam como sombras, ameaçando sua liberdade. Pedro sugeriu estratégias para a audiência, mas Rafael só pensava em como demonstrar à juíza que era mais que um homem de negócios. Juliana, do outro lado da cidade, enfrentava suas próprias tormentas, abrindo espaço para uma conexão que ninguém esperava. O amor por Lara acendia uma faísca de esperança em meio à manipulação que cercava Rafael, como em toda boa história romântica cheia de drama contemporâneo. Ele foi até o quarto da filha, espiando-a dormir pacificamente, o coração transbordando de um sentimento que superava qualquer poder. Você ficará comigo, minha pequena, eu garanto, sussurrou ele, como se as palavras pudessem afastar as ameaças. Pedro enviou documentos por mensagem, alertando sobre os próximos passos, mas Rafael questionava se haveria um caminho para um final feliz. Os sonhos de uma família unida pareciam distantes, mas a urgência crescia, misturando raiva e vulnerabilidade. Enquanto Rafael planejava sua defesa, o peso da custódia o consumia, abrindo brechas para um amor proibido que floresceria em meio às traições. Ele desceu à cozinha, bebendo água devagar, visualizando um futuro onde Lara brincava livre, longe das garras da ambição familiar. Isso vai além do poder. É sobre nós, pensou ele, sentindo uma pontada de otimismo em um sonho que ainda parecia inalcançável. As manipulações de Bianca, alimentadas por segredos antigos, intensificavam a pressão, mas Rafael se fortalecia para a superação. Juliana, lidando com dificuldades financeiras, nem imaginava o acordo que os uniria em breve. Juliana trabalhava no banco, imersa na rotina do centro financeiro, quando seu chefe, Marcos, a chamou à sala privativa. Ele ofereceu uma promoção para gerente, mas com uma condição velada de um relacionamento mais próximo, uma proposta que ecoava manipulação nos negócios familiares. Juliana sentiu uma onda de indignação, recusando imediatamente a oferta que misturava ambição com traição pessoal. Não aceito isso, Marcos. Minha carreira não depende de favores assim, declarou ela com firmeza, o coração acelerado pela raiva.
Essa recusa era um ato de superação, mas abria um abismo de desemprego e dificuldades financeiras em sua vida. O drama contemporâneo dela se intensificava, deixando-a vulnerável em meio a sonhos de liberdade que pareciam desmoronar. A tensão emocional crescia, como em uma história romântica, onde decisões difíceis testam a força interior. Juliana pegou sua bolsa, digitou a carta de demissão no computador da Copa e saiu do prédio, sentindo o peso da escolha que fizera. Lágrimas de raiva escorriam enquanto ela entrava no elevador, deixando para trás a estabilidade que tanto lutara para conquistar. "Eu não vendo minha dignidade por nada", murmurou para si mesma, processando o choque da traição implícita. Enquanto isso, Rafael lidava com sua própria batalha pela custódia, sem saber que o destino os aproximaria. Essa demissão plantava sementes de um amor proibido, cheio de segredos que viriam à tona. Juliana chegou ao seu apartamento modesto, onde as contas acumuladas a encaravam como um lembrete cruel das dificuldades à frente. Ela se sentou à mesa, revendo o currículo, sentindo a vulnerabilidade de uma mulher sozinha contra um mundo de ambição distorcida. O amor próprio que a guiava era sua maior força, mas os sonhos de uma vida melhor pareciam distantes naquele momento de drama contemporâneo. Marcos, em sua sala, provavelmente tramava como lidar com a perda de uma funcionária talentosa, mas Juliana só pensava em superação. A manipulação que sofrera a deixava mais determinada, abrindo espaço para conexões inesperadas em sua jornada. O conflito interno de Juliana se aprofundava, misturando raiva com uma esperança teimosa por um final feliz, como em toda boa história romântica. Ela ligou para Grazi, desabafando sobre a proposta indecente e a demissão impulsiva. "Eu não podia aceitar aquilo, amiga. Era uma traição ao que eu acredito." Grazi a apoiou, sugerindo que era hora de buscar algo novo. Mas Juliana sentia o peso das decisões difíceis que a esperavam. Os negócios familiares ao redor, cheios de poder e segredos, pareciam ecoar em sua própria luta pessoal. Rafael, preparando-se para o tribunal, carregava dilemas semelhantes, sem imaginar a colisão iminente. Enquanto Juliana planejava os próximos passos, a perda do emprego a consumia, mas acendia uma faísca de liberdade em meio à manipulação que a cercava. Ela arrumou as coisas na cozinha, pensando em como recomeçar sem comprometer seus valores, visualizando um futuro onde a superação a levasse a algo maior. "Isso é só um capítulo ruim", pensou ela, sentindo uma pontada de otimismo apesar da vulnerabilidade. As traições do passado no trabalho a fortaleciam, preparando-a para um romance que traria sonhos reais. O destino tecia sua teia, unindo-a a Rafael em um acordo que mudaria tudo. Rafael correu para o tribunal, atrasado e com o coração disparado pela urgência da audiência de custódia de Lara. A juíza o recebeu com severidade, acusando-o de ser um pai ausente, dedicado apenas aos negócios familiares que consumiam sua vida. Pressionado pelo peso da possível perda da filha, ele mentiu impulsivamente, a voz tremendo. "Excelência, eu tenho uma futura esposa, uma mulher dedicada que cuidará de Lara com todo o amor e estabilidade necessários." A juíza franziu a testa, exigindo que ele apresentasse a noiva na próxima sessão, ou a guarda seria concedida a Bianca. Essa mentira era o início de um amor proibido, entrelaçado com traições e manipulações que ameaçavam tudo. Rafael saiu do tribunal com o estômago embrulhado, sentindo o drama contemporâneo se fechar ao seu redor. A tensão emocional explodia, como em uma história romântica, onde decisões difíceis criam abismos inesperados. Ele entrou no carro, ligando imediatamente para Pedro. "Eu inventei uma noiva para salvar a custódia, mas agora como resolvo isso?" Pedro respondeu com surpresa, sugerindo que era preciso encontrar alguém confiável para o plano, mas o ar estava carregado de urgência e segredos. O amor por Lara impulsionava Rafael, misturando a ambição familiar com a superação necessária para manter sua família unida. Enquanto isso, Juliana enfrentava as consequências de sua demissão, sem suspeitar de sua entrada nessa trama complexa. Essa falsidade abria portas para uma conexão que traria vulnerabilidade e esperança. Rafael dirigiu pelas ruas movimentadas, revivendo a cena no tribunal, onde a manipulação de Bianca parecia ganhar força a cada momento. "Não posso perder Lara por causa disso. Ela é meu sonho de liberdade verdadeira", pensou ele, sentindo raiva misturada à determinação de um final feliz. Os negócios familiares, cheios de poder e traição, o sufocavam, mas essa mentira desesperada era sua única saída aparente. Pedro enviou mensagens com ideias, mas Rafael questionava se haveria alguém que pudesse fingir esse papel sem complicar ainda mais as coisas. Juliana, sozinha em seu apartamento, lidava com preocupações financeiras, preparando o terreno para um encontro que mudaria tudo.
O conflito de Rafael se intensificava, com o amor pela filha acendendo uma faísca em meio ao drama contemporâneo de segredos e ambição. Ele parou em um sinal, imaginando Lara crescendo em um lar estável, longe das sombras da traição que Bianca tecia. Vou fazer o que for preciso, mesmo que envolva decisões difíceis, murmurou para si mesmo, sentindo o peso da superação que o aguardava. A juíza havia sido clara, e o tempo corria contra ele, misturando vulnerabilidade com a urgência de um plano. Enquanto isso, os caminhos de Juliana e Rafael se aproximavam, prometendo uma história romântica cheia de reviravoltas inesperadas. Enquanto Rafael tramava sua estratégia, a mentira o consumia, abrindo brechas para um romance proibido que floresceria em meio às manipulações familiares. Ele chegou em casa, olhando as fotos de Lara na parede, visualizando um futuro onde a estabilidade prevaleceria sobre o poder do banco. Isso vai dar certo. Tem que dar, pensou ele, com uma pontada de otimismo apesar da raiva interna. Os segredos que cercavam sua vida ganhavam contornos mais perigosos, mas a esperança de um final feliz persistia. Juliana, refletindo sobre sua própria jornada, nem imaginava o papel que o destino lhe reservava nesse emaranhado de amor e ambição. Juliana recebeu uma ligação inesperada enquanto arrumava suas coisas no apartamento, a voz de sua mãe do outro lado tremendo de preocupação. A idosa fora enganada em um acordo financeiro, e agora corria o risco de perder a casa da família se não pagasse uma dívida de R$1 milhão. O desespero tomou conta de Juliana, que sentia o peso dessa traição como um golpe em seus sonhos de liberdade e estabilidade. Sem emprego e com as contas apertadas, ela via a proposta indecente de Marcos como uma saída cruel, mas necessária em meio aos negócios familiares manipuladores. "Mãe, eu vou resolver isso, não se preocupe", disse ela, forçando calma na voz, mas o coração acelerado pela urgência de uma superação que parecia impossível. Esse drama contemporâneo a empurrava para decisões difíceis, misturando amor familiar com a ambição de salvar o que restava. A tensão crescia dentro dela, como em uma história romântica onde segredos familiares ameaçam desmoronar tudo ao redor. Juliana desligou o telefone e sentou à mesa, calculando mentalmente as opções, sentindo a vulnerabilidade de uma mulher sozinha contra forças maiores. O amor por sua mãe a impulsionava, mas a manipulação que cercava sua vida a deixava dividida entre dignidade e necessidade. Enquanto isso, Rafael planejava sua mentira no tribunal, sem saber que seus caminhos se cruzariam em breve. Essa crise abria portas para um amor proibido, cheio de reviravoltas que trariam esperança em meio à raiva. O final feliz parecia distante, mas a determinação de Juliana acendia uma faísca sutil. Juliana vestiu-se com cuidado, decidindo ir à festa da empresa como um último recurso para reconsiderar a oferta de Marcos. Ela pegou o metrô lotado, o mente fervilhando com pensamentos de traição e poder que dominavam os negócios ao seu redor. "Eu não posso deixar minha mãe na rua, isso é maior que orgulho", murmurou para si mesma, sentindo o conflito interno rasgar sua alma em um drama contemporâneo de superação. Os sonhos de uma vida livre pareciam sufocados pela realidade financeira, mas ela se mantinha firme, imaginando um futuro onde a família permanecesse unida. Rafael, lidando com sua própria batalha pela custódia, carregava pesos semelhantes, preparando o terreno para uma conexão inesperada. O desespero de Juliana se aprofundava, misturando vulnerabilidade com uma força quieta que definia sua jornada em uma história romântica cheia de amor e ambição. Ela chegou ao local da festa, o ar carregado de risadas falsas e olhares ambiciosos, sentindo-se como uma intrusa em um mundo de segredos. Marcos a viu de longe e se aproximou com um sorriso calculado, mas Juliana hesitava, o coração dividido entre a necessidade e o repúdio à manipulação. "Talvez haja outro jeito", pensou ela, enquanto observava a multidão, ansiando por um final feliz que restaurasse sua liberdade. As decisões difíceis a cercavam, mas um instinto a impelia para frente, como se o destino reservasse algo maior. Enquanto Juliana navegava pela festa, a pressão da dívida a consumia, abrindo brechas para um romance proibido que emergiria das sombras da traição. Ela evitou Marcos por enquanto, pegando uma bebida para acalmar os nervos, visualizando a casa da família intacta e sua mãe sorrindo novamente. "Eu vou superar isso, custe o que custar", refletiu ela, sentindo uma pontada de otimismo em meio à raiva interna. Os negócios familiares, com seus jogos de poder, ecoavam em sua mente, mas a esperança de um acordo justo persistia. Rafael, em outro canto da cidade, tramava seu plano, sem imaginar que o caminho de Juliana a levaria diretamente para ele em um encontro que mudaria tudo. Juliana saiu da festa mais cedo, o coração pesado pela pressão da dívida,
e pela presença incômoda de Marcos, decidindo caminhar por uma trilha arborizada nos arredores da cidade para clarear a mente. O ar fresco da noite a envolvia, mas de repente, um assaltante surgiu das sombras, exigindo sua bolsa com uma faca reluzente. Assustada, ela correu para dentro da mata densa, tropeçando em raízes enquanto fugia, sentindo o pânico misturar-se ao desespero de sua situação financeira. Lá, perdida entre as árvores altas, ela ouviu um choro infantil e encontrou Lara, a pequena filha de Rafael, que se separara do pai durante um passeio familiar e vagava sozinha. Juliana se aproximou com cuidado, o instinto maternal aflorando em meio ao drama contemporâneo que a cercava. "Não tenha medo, eu estou aqui", sussurrou ela, estendendo a mão para a menina, criando um laço imediato de confiança. A tensão emocional subia, como em uma história romântica onde o destino une caminhos improváveis através de segredos e vulnerabilidade. De repente, um cachorro selvagem surgiu rosnando, que Juliana confundiu com um lobo perigoso, protegendo Lara com o corpo enquanto gritava para afastá-lo. "Fique atrás de mim, pequena, eu não deixo nada te acontecer", disse ela, o coração disparado pela adrenalina, sentindo uma conexão profunda com a criança que ecoava seu próprio amor pela família ameaçada. Lara se agarrou a ela, os olhinhos cheios de gratidão, enquanto o animal recuava, deixando-as ofegantes mais unidas. Rafael, procurando desesperadamente pela filha, ainda não imaginava que essa superação instintiva de Juliana salvaria o dia. Esse encontro abria portas para um amor proibido, cheio de decisões difíceis que trariam esperança em meio à manipulação. Juliana e Lara sentaram-se em um tronco caído, a menina contando timidamente sobre seu pai e a briga pela custódia, revelando fragmentos de uma vida marcada por traição e poder nos negócios familiares. "Meu papai me ama muito, mas a mamãe quer me levar embora", confidenciou Lara, com voz trêmula, tocando o coração de Juliana, que via nelas os próprios sonhos de liberdade ameaçados. Juliana contou uma história suave para acalmar a criança, prometendo que tudo ficaria bem, sentindo uma afeição crescer como uma faísca em um drama contemporâneo de superação. A noite caía mais densa, mas o laço entre elas se fortalecia, misturando vulnerabilidade com uma força compartilhada. Enquanto isso, Rafael intensificava a busca, carregando o peso de sua mentira no tribunal. O conflito interno de Juliana se entrelaçava com a história de Lara, criando uma narrativa romântica onde o amor puro emerge das sombras da ambição. Ela abraçou a menina, sentindo raiva pela situação que as unira, mas também uma gratidão pelo momento de conexão genuína. "Vamos encontrar seu pai juntas, eu te protejo", assegurou Juliana, levantando-se com determinação apesar do cansaço. Os segredos que cercavam a família de Lara ecoavam as manipulações que Juliana enfrentava, preparando o terreno para uma aliança inesperada. Rafael, guiado por instinto paterno, se aproximava da área, sem saber que o destino tecia essa teia de amor e traição. Enquanto Juliana guiava Lara pela trilha escura, o medo do assaltante ainda pairava, mas o novo laço as impulsionava para a frente em busca de um final feliz. Elas ouviram vozes distantes, sinal de resgate iminente, e Juliana sentiu uma pontada de otimismo em meio à vulnerabilidade da noite. "Isso é maior que nossos problemas, pequena. É sobre cuidar um do outro", pensou ela, visualizando um futuro onde a superação unisse forças improváveis. Os negócios familiares de Rafael, cheios de poder e segredos, pareciam distantes naquele instante de pureza. O encontro prometia revelar mais, levando a um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Rafael e Pedro vasculhavam a trilha com lanternas, o desespero de Rafael crescendo a cada passo, temendo pela segurança de Lara em meio às sombras da noite. Eles ouviram vozes e correram, encontrando Juliana com a menina nos braços, as duas ilesas, mas exaustas após o susto com o animal selvagem. "Obrigado, senhorita. Você salvou minha filha", disse Rafael, a voz rouca de alívio e gratidão, sentindo uma conexão imediata que transcendia o incidente. Pedro observou a cena, reconhecendo Juliana do quase atropelamento anterior, e viu ali uma oportunidade perfeita para resolver o dilema do tribunal. "Rafael, ela poderia ser a noiva que você mencionou à juíza", sugeriu Pedro discretamente, abrindo a porta para um acordo que misturava necessidade com um amor proibido inesperado. Juliana hesitou, mas o laço com Lara a tocava profundamente, em um drama contemporâneo de decisões difíceis. A tensão emocional pairava no ar, como em uma história romântica onde segredos e manipulações dão lugar a uma superação genuína. Rafael explicou a situação da custódia a Juliana, confessando a mentira que contara para proteger Lara de Bianca,
e propôs que ela fingisse ser sua noiva em troca do dinheiro necessário para salvar a casa de sua mãe. É temporário, mas pode mudar tudo para nós dois, disse ele, os olhos revelando vulnerabilidade por trás da frieza habitual. Juliana sentiu o coração dividido entre a urgência financeira e a afeição crescente pela criança, vendo nos negócios familiares de Rafael ecos de sua própria traição no banco. Pedro reforçou o plano, prometendo discrição, mas o peso da ambição envolvida deixava tudo incerto, plantando sementes de um romance que floresceria em meio à raiva inicial. Juliana olhou para Lara, que sorria para ela como se fossem velhas amigas, e o amor puro da menina derretia suas resistências em um momento de drama contemporâneo, cheio de sonhos de liberdade. Eu aceito, mas só por ela e pela minha família, respondeu Juliana após uma pausa, sentindo a vulnerabilidade de entrar em um mundo de poder e segredos. Rafael assentiu, aliviado, mas uma faísca de curiosidade sobre aquela mulher forte acendia em seu peito, misturando ambição com uma atração sutil. Pedro organizou os detalhes rapidamente enquanto eles voltavam para o carro, o ar carregado de promessas e traições latentes. Essa proposta era o início de uma jornada onde decisões difíceis testariam seus limites, abrindo caminhos para um final feliz e inesperado. O acordo selado entre eles criava uma narrativa romântica onde o amor emergia das cinzas da manipulação, com Juliana e Rafael trocando olhares que diziam mais que palavras. Vamos fazer isso funcionar pela Lara, murmurou Rafael, ajudando-a a entrar no veículo, sentindo uma conexão que ia além do contrato falso. Lara adormeceu no colo de Juliana, simbolizando a ponte entre seus mundos opostos, em meio a negócios familiares cheios de poder e traição. Pedro dirigia em silêncio, mas a esperança de superação crescia, misturando vulnerabilidade com a urgência de um plano que poderia falhar. Enquanto a cidade se aproximava, os segredos que os uniam prometiam reviravoltas que trariam emoção e esperança. Enquanto o carro seguia pela estrada escura, o peso do compromisso os consumia, mas acendia uma faísca de possibilidade em uma história romântica de amor e ambição. Juliana observava Rafael pelo retrovisor, questionando se essa união falsa poderia levar a algo real, longe das sombras da traição que os cercava. Isso pode ser o começo de uma liberdade verdadeira para todos nós, pensou ela, sentindo otimismo apesar da raiva residual pelo passado. Lara remexia no sono, e Rafael sorriu pela primeira vez naquela noite, visualizando um futuro estável. O destino os levava para casa, onde a convivência revelaria mais sobre os corações envolvidos. Juliana chegou à casa de Rafael com uma mala simples, o coração acelerado pela mudança repentina que o acordo trouxera à sua vida, misturando necessidade com um amor proibido que começava a se delinear. Uma estilista contratada por Pedro a ajudou a se transformar, trocando suas roupas simples por um guarda-roupa elegante que a adequava ao papel de noiva, em um mundo de negócios familiares cheios de poder e segredos. Você precisa parecer parte disso agora, explicou a mulher com gentileza, enquanto Juliana se olhava no espelho, sentindo uma mistura de empoderamento e vulnerabilidade em meio ao drama contemporâneo. Rafael observava de longe, impressionado com a mudança, mas a convivência inicial era tensa, com silêncios carregados de desconfiança e decisões difíceis não ditas. Lara, porém, corria para ela com braços abertos, suavizando o ar com sua inocência e criando um laço imediato de superação. A tensão entre Juliana e Rafael diminuía aos poucos, como em uma história romântica onde o amor emerge devagar das sombras da manipulação, guiado pela presença de Lara. Elas brincavam no jardim, contando histórias de princesas e aventuras, com Lara rindo alto, enquanto Juliana inventava finais felizes, cheios de liberdade e sonhos realizados. Você é como uma mamãe de verdade, disse a menina um dia, tocando o coração de Juliana, que via ali um reflexo de sua própria família ameaçada. Rafael, assistindo da janela, sentia sua frieza derreter, notando a doçura e a força dela que contrastavam com sua vida de ambição e traição. Essa convivência transformava o acordo falso em algo mais genuíno, misturando raiva residual com uma atração crescente. Juliana se adaptava à rotina da casa, ajudando com Lara nas tarefas diárias, sentindo o peso dos segredos que o casal compartilhava em um drama contemporâneo de amor e ambição. Rafael a convidava para jantares formais, onde conversas sobre o banco revelavam camadas de poder e manipulação que o atormentavam, e Juliana compartilhava suas lutas financeiras, criando uma conexão vulnerável. Você traz luz para cá, algo que eu não via há tempos, confessou ele uma noite, os olhos encontrando os dela em um momento de quietude. Lara as unia ainda mais, com brincadeiras que enchiam a casa de risadas,
promovendo uma superação mútua que superava as barreiras iniciais. Os sonhos de um final feliz começavam a se entrelaçar, longe das traições que os cercavam. A transformação de Juliana ia além do exterior, tocando o interior de Rafael, que via nela uma parceira em uma narrativa romântica cheia de decisões difíceis e esperança. Elas passeavam com Lara pelo parque próximo, onde a menina colhia flores e pedia histórias de amor eterno, inspirando Juliana a sonhar com liberdade verdadeira. Rafael se juntava a elas, revelando um lado terno que contrastava com sua imagem de homem de negócios, e murmurava: "Isso parece real demais para ser fingido." A convivência revelava forças ocultas, misturando vulnerabilidade com a urgência de proteger o que nascia entre eles. Enquanto os segredos do passado pairavam, o laço com Lara fortalecia tudo, preparando reviravoltas que testariam sua união. Enquanto a casa se enchia de momentos compartilhados, o acordo evoluía para algo profundo, abrindo brechas para um romance proibido que floresceria em meio à ambição familiar. Juliana observava Rafael brincando com Lara, sentindo uma pontada de afeto que ia além do combinado, visualizando um futuro onde a superação os levasse a um final feliz autêntico. Talvez isso seja mais que um plano, pensou ela, com otimismo crescendo apesar da raiva por antigas manipulações. Lara adormecia contando segredos infantis, e Rafael sorria para Juliana, sugerindo que a transformação os unia de forma irreversível. O tribunal se aproximava, prometendo expor mais do que esperavam. No dia da audiência final, Juliana e Rafael entraram no tribunal de mãos dadas. O laço entre eles e Lara evidente em cada gesto, como uma família unida contra as sombras do passado. A juíza observava com atenção enquanto Lara corria para Juliana, chamando-a de mamãe com naturalidade, demonstrando o amor genuíno que florescera em meio ao drama contemporâneo de segredos e manipulação. Rafael testemunhou com voz firme, explicando como Juliana trouxera estabilidade à sua vida, superando as acusações de ausência nos negócios familiares. "Ela é parte de nós agora, Excelência, e Lara precisa dessa união", disse ele, os olhos cheios de emoção sincera que misturava amor e ambição por um futuro melhor. A juíza, tocada pela conexão autêntica, concedeu a guarda definitiva a Rafael, selando uma vitória que parecia um final feliz parcial em uma história romântica cheia de decisões difíceis. A tensão no tribunal se dissipava, dando lugar a um alívio profundo, como em uma narrativa onde a superação emerge das traições que ameaçavam tudo. Juliana abraçou Lara com lágrimas nos olhos, sentindo o peso da dívida familiar aliviado pelo apoio de Rafael, que sussurrava: "Você fez isso acontecer para nós." Bianca, sentada do outro lado, olhava com raiva contida, mas a evidência do laço era inegável, revelando camadas de poder e manipulação em sua própria ambição. Rafael apertou a mão de Juliana, uma conexão que ia além do acordo falso, plantando sementes de um amor proibido que ganhava força. Enquanto saíam da sala, os sonhos de liberdade pareciam mais próximos, mas o ar ainda carregava sombras de segredos não resolvidos. A vitória era um marco em sua jornada, misturando vulnerabilidade com a esperança de um drama contemporâneo que testava os limites do coração. No carro de volta, Lara cantava uma música simples, enchendo o espaço de alegria, enquanto Rafael e Juliana trocavam olhares que diziam mais que palavras sobre o amor que nascia. "Isso é só o começo, mas sinto que é real", confessou ele baixinho, sentindo a raiva pelas intrigas passadas se transformar em gratidão. Os negócios familiares, cheios de traição e poder, pareciam distantes naquele momento de união, mas Juliana questionava quanto tempo duraria a paz. A superação os fortalecia, abrindo caminhos para um final feliz que ainda precisava ser conquistado. O triunfo no tribunal transformava o acordo em algo tangível, como em uma história romântica onde o amor vence as manipulações ao redor, guiado por decisões difíceis que unem almas. Eles pararam em um café próximo, celebrando com sucos e risadas, onde Lara desenhava a nova família, com traços infantis cheios de cor. Rafael observava Juliana, notando como sua força complementava a dele, misturando ambição com uma ternura recém-descoberta. "Você trouxe luz para nossas vidas", disse ele, tocando sua mão, sentindo uma faísca de romance proibido que prometia mais. Enquanto o sol se punha, os segredos latentes pairavam, preparando o terreno para revelações que testariam sua resiliência. Enquanto a família improvisada saboreava a vitória, o peso do acordo temporário os consumia, abrindo brechas para um amor que floresceria em meio às traições iminentes. Juliana sorria para Lara, visualizando um futuro de liberdade longe das sombras da ambição familiar,
mas uma intuição a alertava de perigos à frente. Vamos proteger isso juntos, pensou ela, com otimismo apesar da vulnerabilidade crescente. Rafael planejava os próximos passos, sentindo que a superação os levava a um final feliz autêntico. No entanto, fora do tribunal, forças ocultas tramavam, prometendo um confronto que exporia tudo. A alegria da vitória no tribunal durava pouco, quando uma ligação anônima chegou à casa de Rafael, a voz distorcida revelando que Sérgio, seu sócio e suposto melhor amigo nos negócios familiares, era o cérebro por trás das manipulações que ameaçavam tudo. Movido por inveja profunda, Sérgio tramava há meses para tomar o controle do banco, usando traição e poder para orquestrar o divórcio de Rafael e a briga pela custódia de Lara. Ele sequestrou Juliana e a menina durante um passeio inocente no parque, deixando uma mensagem fria. Se quiser vê-las vivas, venha sozinho, Rafael. Juliana lutava para proteger Lara, sentindo o pânico subir como uma onda em um drama contemporâneo de amor proibido e decisões difíceis. Fique calma, pequena, seu pai vai nos encontrar, sussurrou ela, o coração apertado pela vulnerabilidade de estar presa em um carro escuro com o homem que revelava sua face cruel. A tensão explodia, como em uma história romântica onde segredos sombrios destroem a frágil paz conquistada pela superação. Sérgio dirigia para um local isolado, confessando a Juliana sua obsessão por tomar o lugar de Rafael, manipulando Bianca com promessas falsas para desestabilizar a família. Ele sempre teve tudo: o banco, a filha, agora essa mulher. Mas eu mereço mais, rosnou ele, os olhos brilhando com ambição distorcida que misturava raiva e desespero. Lara chorava baixinho no banco de trás, agarrada a Juliana, que tentava acalmá-la com histórias de finais felizes, sentindo o peso da traição que ecoava suas próprias lutas financeiras. Rafael, recebendo a mensagem, sentia o mundo desabar, correndo para o local indicado com o coração cheio de amor e medo pela família que aprendera a amar. Juliana olhava pela janela escura, questionando como o destino os levara a esse abismo de manipulação, mas sua força interior acendia uma faísca de esperança, em meio ao drama contemporâneo. Sérgio parou o carro em um armazém abandonado, arrastando-as para dentro enquanto ria de forma amarga, revelando documentos falsos que incriminavam Rafael nos negócios familiares. Ele vai assinar tudo para salvá-las, e eu tomo o poder que é meu por direito, declarou ele, amarrando Juliana a uma cadeira com mãos trêmulas de excitação. Lara se encolhia ao lado dela, e Juliana sussurrava palavras de conforto, misturando vulnerabilidade com a determinação de uma mãe adotiva em uma narrativa de amor e ambição. Os sonhos de liberdade pareciam esmagados, mas a conexão com Lara a mantinha firme. O sequestro revelava camadas profundas de traição, transformando o romance proibido em um teste de superação, onde decisões difíceis definem o destino. Rafael chegou ao armazém, o celular tocando com a voz de Sérgio exigindo a assinatura dos papéis que transfeririam o banco inteiro. Você confiou em mim por anos, mas eu sempre quis isso, zombou Sérgio pelo telefone, enquanto Juliana ouvia tudo, sentindo raiva crescer pelo homem que destruíra vidas por poder. Ela tentava soltar as cordas discretamente, protegendo Lara com o corpo, visualizando um resgate que traria um final feliz apesar da escuridão. A ambição de Sérgio o cegava, mas a vulnerabilidade da cena humana o tornava patético, preparando o terreno para um confronto inevitável. Enquanto Sérgio se gabava de sua vitória iminente, o peso da traição consumia o ar, abrindo brechas para um amor que resistiria às manipulações mais cruéis. Juliana cantava baixinho para Lara, uma canção de ninar que falava de heróis e liberdade, sentindo o otimismo teimoso em meio à raiva pela traição que os atingira. Seu pai é forte, ele vem por nós, assegurou ela, os olhos fixos na porta, ansiando por Rafael. Os segredos revelados fortaleciam sua união invisível, misturando o drama contemporâneo com a promessa de superação. O armazém ecoava com passos, sinalizando que o clímax se aproximava, onde o poder seria desafiado. Rafael entrou no armazém abandonado, o coração batendo forte ao ver Juliana e Lara amarradas, o ar carregado de poeira e tensão que elevava o drama contemporâneo a um pico de traição e poder. Sérgio o recebeu com um sorriso sádico, segurando os documentos que forçariam a transferência do banco familiar, revelando sua ambição como o veneno que corroía anos de amizade falsa. Assine, Rafael, ou elas pagam o preço pela sua teimosia, ameaçou ele, apontando uma arma para Lara, que se encolhia contra Juliana, choramingando de medo. Juliana olhava para Rafael com olhos suplicantes, sentindo a vulnerabilidade máxima em meio ao amor proibido que os unira, sussurrando: Não faça isso, encontre uma saída.
O confronto explodia em palavras afiadas, com Rafael acusando Sérgio de manipulações que destruíam sonhos de liberdade, misturando raiva com a urgência de proteger sua família improvisada. A tensão atingia o auge, como em uma história romântica, onde decisões difíceis se tornam uma batalha pela superação em um mundo de segredos sombrios. Sérgio ria, confessando como orquestrara tudo desde o divórcio, usando Bianca como peão em seu jogo de ambição e traição para tomar o controle dos negócios familiares. Você sempre foi o herói, mas agora eu sou o rei, zombou ele, aproximando-se de Juliana com ameaça velada, fazendo Rafael ferver de fúria protetora. Ela tentava se soltar das cordas, protegendo Lara com o corpo, sentindo o peso do amor que florescia apesar da manipulação cruel. O armazém ecoava com gritos, o ar denso de vulnerabilidade que humanizava o vilão, preparando um clímax onde o poder seria questionado de forma irreversível. Rafael avançava devagar, os olhos fixos em Sérgio, negociando o tempo enquanto avaliava o ambiente escuro, cheio de máquinas enferrujadas que simbolizavam o declínio da ambição desmedida. Isso acaba aqui. Você não destrói mais vidas por ganância, disse ele com voz firme, sentindo o coração rasgar pela visão de Lara tremendo, um lembrete vivo de seus sonhos de um final feliz ameaçados. Juliana intervinha, apelando para o lado humano de Sérgio. Pense no que você está fazendo. Isso não traz liberdade, só solidão. O confronto se intensificava, com Sérgio brandindo a arma mais perto, revelando sua face distorcida pela inveja que alimentara anos de traição nos negócios familiares. A raiva de Rafael crescia, misturando-se à esperança de uma superação que salvasse todos. O perigo pairava palpável, transformando o romance proibido em um teste de amor e ambição, onde cada segundo contava em meio ao drama contemporâneo. Sérgio forçava a caneta na mão de Rafael, exigindo a assinatura sob ameaça de disparo, mas Juliana gritava uma distração, chutando uma lata no chão para desviar a atenção. Corra, Rafael! Chame ajuda! Implorou ela, o corpo doendo contra as amarras, sentindo vulnerabilidade profunda, mas fortalecida pelo laço com Lara e o homem que amava. O vilão virava-se furioso, o equilíbrio precário revelando rachaduras em seu plano de manipulação, enquanto Rafael via uma oportunidade fugaz. Os segredos expostos alimentavam a urgência, prometendo que a traição seria o catalisador para uma virada decisiva. Enquanto Sérgio recuperava o foco, o confronto consumia o espaço, abrindo brechas para um resgate que emergiria das sombras da traição familiar. Rafael hesitava com os papéis, os olhos encontrando os de Juliana em um olhar silencioso de amor e determinação, visualizando um futuro de liberdade além desse pesadelo. Eu não assino, isso acaba agora, declarou ele, sentindo o otimismo teimoso apesar da raiva e do medo pela vida delas. Lara soluçava baixinho, e Juliana a acalmava com palavras suaves, mantendo a esperança viva em meio à ambição destrutiva de Sérgio. O armazém parecia encolher, sinalizando que forças externas se aproximavam para restaurar a justiça. Pedro, desconfiado das ações recentes de Sérgio, seguiu uma pista sutil de um informante nos negócios familiares e alertou a polícia, armando um plano que viraria o jogo no armazém escuro. As sirenes ecoaram ao longe, crescendo como um rugido de justiça em meio ao drama contemporâneo de traição e poder, fazendo Sérgio congelar com a arma na mão, o rosto pálido de surpresa. A polícia invadiu o local com eficiência, desarmando o vilão e libertando Juliana e Lara das cordas que as prendiam, enquanto Rafael abraçava a filha com lágrimas de alívio, sentindo o amor proibido se transformar em gratidão profunda. Vocês estão salvas graças a Deus, murmurou ele, ajudando Juliana a se levantar, o corpo dela tremendo, mas os olhos cheios de força após a superação desse pesadelo. Sérgio foi algemado, confessando sob pressão suas manipulações que visavam destruir a família por ambição cega, selando sua queda em um mundo de segredos expostos. A tensão se dissipava como névoa ao amanhecer, em uma história romântica onde decisões difíceis levam à restauração da liberdade conquistada. Juliana segurava Lara, sentindo o coração acalmar enquanto os policiais interrogavam Sérgio, revelando como ele usara Bianca e outros para orquestrar traições nos negócios familiares. Ele não vai mais nos machucar, sussurrou ela para a menina, que se aninhava em seus braços, simbolizando a união que resistira à manipulação cruel. Rafael apertava a mão de Juliana, uma conexão silenciosa que misturava vulnerabilidade com a esperança de um final feliz, longe das sombras da ambição que quase os separara. Pedro chegava correndo, confirmando que o plano funcionara, restaurando a confiança em meio à raiva pela traição revelada. A segurança da família era garantida,
com a polícia levando Sérgio para a delegacia, onde a verdade sobre seus esquemas de poder e traição seria julgada, aliviando o peso que sufocava Rafael há tanto tempo. Eles saíram do armazém para a luz do dia, o ar fresco enchendo os pulmões como um sopro de liberdade, e Juliana sentia a superação pulsar em seu peito, transformando o medo em força. Nós sobrevivemos juntos, disse Rafael baixinho, olhando para ela com olhos que revelavam mais que gratidão, plantando sementes de um amor genuíno em um drama contemporâneo de sonhos renascidos. Lara sorria fracamente, segura nos braços do pai, enquanto a ambulância chegava para checar ferimentos leves, marcando o fim de uma era de manipulação. A justiça prevalecia, abrindo caminhos para uma vida unida e pacífica. O resgate consolidava sua união, como em uma narrativa romântica onde o amor vence as ambições destrutivas, guiado por decisões difíceis que forjam laços eternos. No hospital próximo, médicos atendiam Lara com carinho, e Juliana e Rafael sentavam lado a lado, trocando histórias do que sentiam durante o cativeiro, misturando raiva residual com uma vulnerabilidade compartilhada. "Você foi minha âncora lá dentro", confessou ela, tocando sua mão, sentindo o calor de um romance proibido que agora florescia livre. Pedro atualizava sobre as provas contra Sérgio, assegurando que o banco familiar seria protegido, restaurando a estabilidade que todos ansiavam. Os sonhos de um final feliz ganhavam contornos reais, longe das traições que os testaram. Enquanto a família se recuperava no quarto do hospital, o peso do sequestro se dissipava, abrindo brechas para declarações que selariam seu destino em meio à superação. Juliana observava Rafael com Lara no colo, visualizando um futuro de paz e liberdade, sentindo otimismo crescer apesar da exaustão. "Isso nos mudou para melhor", pensou ela, com uma pontada de emoção pelo amor que emergia das cinzas. A polícia confirmava a prisão de Sérgio, e a notícia de sua queda espalhava-se, prometendo um recomeço sem sombras de manipulação. O ar estava leve, sinalizando que o verdadeiro clímax do coração estava por vir. Com o sequestro resolvido e Sérgio atrás das grades, Rafael, Juliana e Lara voltaram para casa. O ar da noite carregado de alívio e uma paz conquistada após o drama contemporâneo de traição e poder que quase os destruiu. Eles se sentaram no jardim iluminado por luzes suaves, Lara adormecendo no colo de Juliana, enquanto Rafael finalmente quebrava o silêncio que pairava entre eles, os olhos cheios de emoção sincera. "Juliana, o que começou como um acordo falso se tornou real para mim. Eu te amo, não por fingimento, mas por tudo que você trouxe à nossa vida", confessou ele, a voz tremendo com vulnerabilidade que misturava amor proibido com a superação de anos de solidão. Juliana sentiu o coração se abrir, as lágrimas escorrendo ao admitir seus próprios sentimentos, sentindo a ambição familiar dar lugar a um laço genuíno de liberdade e sonhos compartilhados. Esse momento romântico selava o fim das manipulações, prometendo um final feliz onde decisões difíceis levavam à verdadeira felicidade. A declaração fluía natural, como em uma história romântica onde o amor emerge das cinzas da traição, transformando o acordo em uma união eterna cheia de esperança. Rafael pegou a mão dela, beijando-a com ternura enquanto Lara remexia no sono, alheia mas parte essencial dessa família renascida. "Você me salvou de mais formas que imagina, e agora quero uma vida real ao seu lado", murmurou ele, sentindo a raiva pelas antigas ambições se dissipar em gratidão profunda. Juliana sorriu, inclinando-se para um beijo que consolidava o relacionamento, misturando vulnerabilidade com a força de uma mulher que superara perdas financeiras e emocionais. Os negócios familiares, outrora fontes de segredos e poder, agora pareciam distantes, abrindo espaço para um futuro de paz e amor autêntico. O beijo se prolongava sob as estrelas, um símbolo de superação em um drama contemporâneo onde o amor vence as manipulações que os testaram, guiando-os para decisões que uniam corações. Juliana se afastou ligeiramente, olhando nos olhos de Rafael. "Eu também te amo. E Lara é nossa luz. Vamos construir isso juntos, longe das sombras do passado." Ele assentiu, abraçando-as com força, sentindo os sonhos de liberdade se materializarem em um final feliz que aquecia a alma. A casa, antes um palco de fingimentos, agora ecoava com promessas de uma vida compartilhada, cheia de momentos simples e profundos. A traição de Sérgio havia exposto fraquezas, mas fortalecera o laço entre eles, prometendo dias de alegria sem mais segredos. A consolidação do amor era palpável, transformando a narrativa romântica em uma jornada de ambição redimida por sentimentos puros, onde cada olhar reforçava a conexão.
Eles entraram na casa de mãos dadas, colocando Lara na cama com um beijo na testa, e Rafael sussurrava planos para o futuro, como viagens em família e uma vida longe das pressões do banco. Juliana sentia uma pontada de otimismo, visualizando noites como essa, livres de traições e cheias de amor que superava tudo. O drama que os unira agora se dissolvia em harmonia, misturando vulnerabilidade com a certeza de um final feliz duradouro. Os desafios passados pareciam lições valiosas, preparando-os para uma eternidade de felicidade. Enquanto a noite se acalmava, o relacionamento florescia em meio à superação, abrindo portas para um amanhã onde o amor e a liberdade reinavam supremos. Rafael e Juliana sentaram no sofá, conversando baixinho sobre o que viria, sentindo o peso das decisões difíceis se transformar em leveza. "Isso é nosso para sempre", disse ela, encostando a cabeça em seu ombro, com uma sensação de completude que aquecia o coração. Lara sonhava pacificamente no quarto ao lado, e o mundo lá fora parecia mais gentil, prometendo mais capítulos de romance proibido, virado em paixão verdadeira. O destino, após tantas viradas, os recompensava com um final feliz que inspirava esperança eterna. Anos se passaram desde o pesadelo do sequestro, e agora Juliana e Rafael caminhavam de mãos dadas pela praia ao pôr do sol, com Lara, já uma adolescente radiante, correndo à frente com risadas que enchiam o ar de pura alegria. O amor que nascera de um acordo falso havia se transformado em uma paixão profunda e inabalável, provando que mesmo nos momentos mais sombrios de traição e manipulação, o coração encontra seu caminho para a superação e a liberdade verdadeira. Rafael parava para beijar Juliana com a mesma ternura do primeiro dia, sussurrando: "Você é minha âncora, minha luz, em meio a qualquer tempestade. Sem você, nada disso seria possível." Ela sorria, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade, sentindo que as decisões difíceis do passado haviam forjado um laço eterno, cheio de sonhos realizados e um drama contemporâneo resolvido em harmonia. Juntos, eles construíram uma vida de amor e ambição equilibrada, longe das sombras dos negócios familiares, onde cada dia era uma celebração de um final feliz, que inspirava todos ao redor. E é assim que termina nossa história romântica, com o casal protagonista abraçados sob o céu estrelado, prometendo um futuro de aventuras compartilhadas, família unida e um amor que resiste a qualquer provação. Que essa narrativa te lembre que não importa quão proibido ou complicado pareça o caminho, sempre há espaço para um final feliz, cheio de paixão e esperança, daqueles que aquecem a alma e fazem o coração bater mais forte. Se você sonha com amores assim, acredite, eles existem e podem ser o seu também. Se gostou dessa conclusão romântica e do roteiro completo, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para continuar recebendo vídeos lindos que romantizam o momento e trazem mais histórias inspiradoras como essa. Não perca o próximo vídeo.